Fala galera do bem, meu nome é Alexandre e esse é o primeiro vídeo da nossa série Bate-Papo Espírita. Muitas pessoas sabem que o espiritismo existe, mas muitas delas não fazem ideia de como ele surgiu. Espíritas, onde vivem, o que comem? Portanto, vamos começar a entender como essa doutrina nasceu. No século XIX, haviam muitos relatos de fenômenos espiritualistas, pessoas que conseguiam se comunicar de alguma forma com espíritos do além. Porém, um evento especial marcou memoravelmente o movimento espiritualista e fez com que tudo isso fosse olhado sob uma nova perspectiva. Em 1848, na cidade de Hydesville, em Nova York, houve uma ocorrência intrigante na casa dos Fox. Moravam lá John Fox, um agricultor local, sua esposa Margaret e suas duas filhas. Margaret, conhecida como Maggie, de 15 anos, e Kate, de 12 anos. A terceira filha, que era a mais velha, havia se casado e não morava com os pais. Para a preocupação dos seus pais e para a diversão das meninas, espíritos misteriosos pareciam ter surgido na casa e batidas estranhas ocorriam à noite. As meninas pareciam atrair esses espíritos, pois depois de um tempo, essas estranhas batidas começaram a ocorrer o tempo todo, do chão, da parede, dos móveis, onde quer que as meninas estivessem. Com o tempo, a mãe e as meninas foram capazes de elaborar um sistema, pelo qual elas poderiam se comunicar com os espíritos misteriosos. Os espíritos, por meio de suas batidas, podiam responder sim ou não, assim como também formar frases usando o alfabeto. E esses espíritos pareciam pensar como um humano comum. Logo o espírito relatou a sua história. As meninas descobriram que durante a sua vida ele havia sido assassinado e escondido na sua própria casa. Então a escavação do piso do porão apareceu algumas evidências desse assassinato. O corpo, porém, só foi encontrado após 56 anos, quando uma parede da casa ruiu, deixando a descoberto o esqueleto do morto. Imagina para quem estava nesse momento perto da casa, como deve ter sido horrível essa experiência. Essa história foi muito importante, pois descobriu o véu do mundo dos mortos para as pessoas da época e se tornou comum essas sessões espiritualistas para estabelecer um tipo de conexão com o além. Na mesma época, esses movimentos se popularizavam nos Estados Unidos, Brasil, Canadá, Alemanha, Itália, entre outros, com os fenômenos das mesas girantes. E em meados de 1850, era comum as pessoas se reunirem, por diversão, para observar as famosas mesas, que se erguiam, giravam e até falavam. E aí, quanto tempo? Como é que tá? Comigo tá difícil também. A vida é complicada. Mas me conta, o que você anda fazendo de bom? Ah, sério? Legal. A agitação desses fenômenos era necessária para o nosso despertar para a vida após a morte. Afinal, não estávamos mais sozinhos no mundo. E por mais que muitos grupos não tomaram os acontecimentos como atos sérios, haviam grupos que começaram estudos sistemáticos desses fenômenos, e destacando então Hippolyte Léon Denis Rivail. Hippolyte Léon Denis Rivail. Hippolyte Léon Denis Não consegue, né? Nosso querido amigo nasceu em Lyon, na França, em 1804, de família católica e tradicional. Foi matriculado no Instituto de Educação dirigido por Pestalozzi, na Suíça, que defendia uma educação voltada para o afeto com os alunos. Concluídos os estudos na Suíça, voltou para a França, onde passou a escrever livros didáticos e estudar profundamente os mais diversos ramos da ciência, das letras e da educação. Publicou obras sobre matemática, geometria, gramática francesa, química, física, astronomia, etc. É um cavalheiro muito inteligente. Casou-se com Amélie Gabrielle de Lacombe-Boudet em 1832. Em 1854, nosso amigo Hippolyte, conhecido como Allan Kardec, teve conhecimento das mesas girantes e um ano depois começou a participar de sessões sérias que visavam estudar cientificamente os fenômenos. A partir daí, começou a codificar a doutrina espírita. O método que ele utilizou
foi fazer as mesmas perguntas em várias sessões mediúnicas diferentes e montar o texto com as respostas que eram as mesmas para todas as sessões. Foi um trabalho árduo, porém em 1857 foi publicada a primeira versão do Livro dos Espíritos, que foi o primogênito do lançamento do Pentateuco. Além do Livro dos Espíritos, tivemos Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, em ordem cronológica de lançamento. Ele desencarnou em 1869, de um aneurisma. Agora fica uma pergunta: se o Espiritismo surgiu na França, como explicar o Brasil ser o país com o maior número de espíritas? Para quem não leu ainda, eu indico fortemente o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Bem no comecinho do livro, Humberto de Campos nos mostra que o próprio Mestre Jesus escolheu o Brasil para ser o responsável de manter o seu evangelho, a sua mensagem. Não é uma surpresa que, de acordo com o IBGE, cerca de 90% da população do Brasil é cristã. Estamos em um ótimo país para evoluir moralmente. Considerando esses dados, em 1860 surgiram as primeiras publicações espiritistas no Brasil. E em 1865, Dr. Luiz Olímpio Teles de Menezes replicava um artigo irônico de um cientista francês. Allan Kardec teve conhecimento dessa publicação, com a mais íntima satisfação. Em 1884 é fundada a Federação Espírita Brasileira, FEB, e em 1887 assume a presidência Bezerra de Menezes, que começa o trabalho maravilhoso em nosso país, disseminando a doutrina. E nós estamos aqui hoje, tentando ao máximo divulgar os ensinamentos de Jesus para o maior número de pessoas possível. Ó Jesus, ensinai-nos a seguir.